who is a vocal coach and a friend of Evelyn. She will also introduce herself. Olá, pessoal. Então, eu estou aqui para fazer a interpretação hoje. Vocês já me conhecem, meu nome é Evelyn, número de identificação 360067, e a Carla Calistrato é minha amiga pessoal. Ela vai se apresentar agora. Ela é uma coach de voz e cantora lírica também. Olá, eu sou Carla Calistrato, eu moro no Brasil e trabalho há mais de 15 anos com voz, como cantora por formação e também como coach vocal agora, né, preparadora vocal, como professora de canto. Então, minha área de atuação e de paixão também, de serviço e de ministério. So my name is Carla Calistrato. I live in Brazil. It's been 15 years that I've been living as a singer, and nowadays I am also a vocal coach as a singing teacher, and it's a passion of mine and also my ministry. So I'm the one at the disadvantage this time because I'm not understanding the language, but I appreciate it so very much. Ok. Eu sou a que está em desvantagem agora porque eu não entendo muito a língua, mas eu aprecio isso muito, aprecio o fato de você estar aqui hoje. Muito obrigada. Thank you so much. So the interpreters that are on our team have had 4 questions that they've wanted to address, and I'm going to ask those one at a time. Então, os intérpretes que fazem parte da nossa equipe têm 4 perguntas principais a fazer e eu gostaria de tratar delas agora. The first one is if we are involved in interpretation and there is a person that is hard of hearing where they seem to need to have the voice raised to be able to hear, what should we do? Então, a primeira pergunta é, no caso de uma interpretação em que a pessoa tenha dificuldades auditivas e ela precisa que a pessoa aumente o volume de voz para ser ouvida, o que o intérprete deve fazer? Bem, a primeira coisa é dissociar o fato de que para ser ouvido ou quando se está em contato com alguém que tenha deficiência auditiva, é imaginar que você tenha que empurrar a sua voz, né? E sempre quando a gente pensa em empurrar, a gente está relacionando o quanto de ar você manda para sair, né? Para projetar a voz. Então, projetar a voz é uma questão acústica, é uma questão de espaço dentro do trato vocal. A gente costuma dizer no fundo da boca, atrás do nariz. Então, para quem já tem uma fala que tende a pesar mais para a garganta e apertar mais na garganta, falar com mais volume pode ter um efeito positivo naquele momento, mas gera um cansaço e uma fadiga vocal muito grande. Então, o ideal é você primeiro tomar consciência do que a gente chama de ressonância, né? O encaixe da voz. Onde está a sua voz? Onde você sente mais a voz? Well, the first thing is to disassociate making yourself heard with the sensation that you have to pull your voice up so that it can come out. Because many people, instead of projecting their voice acoustically, they tend to tight their own throats in order the sound can come out in a louder sound. And this is not very good at the moment, but the problem is that the effect of that will end up tightening your voice more easily and making you lose your voice sooner. Então, no geral, a primeira coisa que precisa ser feito é se conscientizar
onde está o encaixe da sua voz. So the first thing is to be aware of where your voice can fit in place. Isso, eu gosto muito de trabalhar com as sensações, onde você sente a voz enquanto está falando. And I like to work a lot with the sensation, where you feel your voice at the moment when you are speaking. Isso, então, algumas coisas que a gente precisa pensar, que quando a gente quer ser ouvido, a gente precisa de potência e volume de voz. And some things for us to think about is that whenever we want to be heard, we need a power and volume of voice. Isso, e a potência e o volume vocal tem a ver com a ressonância da voz, com o encaixe da voz. And the power and the volume of your voice, it has to do with the place where your voice is. Isso, eu vou dar um exemplo. Quando você quer falar mais alto, né, e você pensa que para obter esse resultado, I will give you one example. For example, when you want to speak louder and you think that to have that effect, quando você quer falar, né, mais potente e você quer empurrar a sua voz, fica mais ou menos assim. when you want to put more power in your voice and you want to speak louder, it gets more or less like this. Então você fala assim: olá, meu nome é Carla. Hello, my name is Carla. Esse tipo de ressonância a gente chama que é uma ressonância baixa, como se a voz estivesse presa na garganta. And this type of resounding, we call it lower resounding, as if your throat was tight. So you're gonna feel it right here. Então você vai sentir a voz bem aqui. Sim, a gente diz que a energia sonora fica concentrada aqui. Yes, aí we say that the sounding energy is concentrated over here. Isso, a gente sente aperto, tensão, mas ao mesmo tempo a gente tem volume, uma voz alta. And we feel that it's tightening, that is tensionated, but it has a loud volume. Isso, e esse tipo de ressonância é uma ressonância que te dá uma voz alta, mas ela é ruim. And this type of resounding is gives you a good volume, but it's bad for you. Sim, por outro lado, nós temos pessoas que têm uma voz pequena, que reclamam de uma voz fraca, que não, às vezes não conseguem ser ouvidas por outras pessoas. On the other hand, some of us have what we call weak voice, a voice that is not easily heard by other people. Ficaria assim: oi, meu nome é Carla, tudo bem com você? And then they speak like this. Hi, my name is Carla. Is everything all right with you? Esse tipo de comportamento vocal, a pessoa tenta agora apertar a garganta para poder a voz sair. And in this type of behavior, the person also tightens the throat for the voice to come out. E é tão ruim quanto, porque gera também tensão. And it's as bad as the other one because it also generates tension. Isso. A primeira coisa que precisa ser feita, então, é identificar em qual tendência vocal você se encontra, né? A voz muito alta, com tensão, ou a voz muito apertadinha, mas também com tensão. And the first thing is to identify what is your own type of voice. If you tend to speak louder, tensionating your voice, or if you tend to speak in a lower tone, but also tensionating your voice. Isso. A primeira coisa que precisa ser ajustada é a respiração, né?
And the first thing that needs to be adjusted is the breathing. E aí, alguns exercícios de respiração, eles podem ser feitos. Eu posso demonstrar aqui para vocês alguns. And some breathing exercises can be done. I can demonstrate to you some of them right now. Beautiful. Ok. Please. A primeira coisa é inspirar pelo nariz, como se você estivesse sentindo um cheiro bem agradável, assim, ó. The first one is to breathe in through your nose as if you were feeling a very good smell, like this. Isso. Como se você estivesse sentindo um cheiro bem gostoso. Você pode até colocar a mão aqui nas suas costelas e perceber que quando o ar entra, as costelas se afastam. And you can also put the hands on your ribs, on your rib cage, and feel that whenever you breathe in, your ribs tend to expand. Isso. Coloca a mão e inspira. Sente que as Yes. costelas fazem esse movimento de lateralização, de abertura. Segura por 3 segundos. 1, 2, 3. E solta devagarzinho esse ar. Você pode até colocar a sua mão em frente da boca, assim, ó. And then you can breathe in, as I told, as if you were smelling a very good smell. Put your hands on your rib cages to feel them expanding. And then what you are going to do is you are holding it for 3 seconds. 1, 2, 3. And then you will release it very slowly through your mouth. And you can even put your hand over here to feel the hot air coming out. Isso, é o bafo quente que a gente chama, hot air. Yes, that's the hot air, as we call it, hot breath. Onde você toma consciência e começa a controlar a velocidade, a saída do ar, que é onde a nossa voz falada de uso profissional acontece ou cantada. And then you are more aware of that release of air whenever you speak professionally or you sing. That's the way that you control better the release of air through your mouth by doing those things. Isso. E aí o que acontece? Quando você solta o ar, você precisa manter o máximo que você conseguir sem se apertar. Then what happens? You gotta hold inside some air as the maximum that you can without tightening your throat. Manter, então, essa postura que a gente chama postura inspiratória enquanto você está expirando, enquanto o ar está saindo. And keep that same posture or that same opening of when the air entered inside you, whenever it's also coming out. Exatamente. Então, fazer esse controle somente com a saída do ar, So mantendo make as this costelas control. abertas. So keep this control of the release of air with your rib cage open. Isso, e também ir treinando isso durante o dia, porque é um tipo de respiração que a gente não usa na fala normalmente. And train that during the day because this is a type of breathing that we don't normally use when we speak. Isso, para falar a gente usa mais a respiração média ou torácica, essa que a gente enche mais o peito. And to talk, we generally use more the thoracic breathing, the middle breathing as we call it, inflating the chest, more the chest than the belly. Mas para uso de voz profissional, But to the professional use of a voice, nós precisamos de uma respiração que nos dê aporte de ar suficiente. we need a type of breathing that give us enough apport of air. E é esse tipo de respiração que eu acabei de ensinar a vocês, se chama costodiafragmática abdominal.
And this type of breathing that I just taught you is back, rib, diaphragmatic breathing. CDA. CDA. CDA, exatamente. E a gente sabe que mais de 80% dos cantores ou profissionais da voz que fazem uso da CDA. Quantos por cento de novo, Carla? 80%. 80%. And we know that more than 80% of the professional singers that use CDA relatam uma melhora considerável da voz quando apoiam, né, que a gente usa esse termo apoio, usando a CDA. Report that they have an improvement of their voices when they use the support, the CDA. Isso. So, Okay. Thank you. So if I'm practicing that breathing throughout the day when I'm not working as an interpreter and I'm getting used to it, I should be able to start adapting that type of energy and use when I'm voicing so that it's not coming from here, but it's coming from here. Correct? Então, pelo que eu estou entendendo, enquanto a gente está praticando esse tipo de respiração durante o dia, a gente está adaptando a energia da nossa voz a sair, não por aqui, mas mais da barriga. Correto. É o nosso sistema de sustentação. Inclusive, o que a gente chama aqui no canto, né, na voz cantada, de apoio, e que a gente também pratica na voz falada. Yes, that's correct. And that is what we call the sustaining system or support system of our voice. Because when we use our voice to sing, for example, ou falada, ou falando profissionalmente, né? Uso profissional da voz, como vocês. Or using our voices professionally as everybody, as you all. E por um longo período, se você usa a sua energia sonora concentrada na garganta, isso fadiga e pode, a longo prazo, gerar uma lesão vocal. If you keep using your voice for a long time and use that in the wrong place, that can lead to a lesion in your voice. Isso, então para evitar, né, essas questões, essas alterações vocais que podem surgir. So to avoid these voice alterations that can come your way, nós precisamos usar o apoio, a sustentação correta para a saída do som e, consequentemente, para que a garganta não aperte quando o ar estiver saindo. We need to use the support system, the sustaining system in the correct way so that our voices don't come out in the wrong way when we are talking. So it's not only for when we have to speak louder, but it's for when we need to speak longer, extension, a large amount of time. That will help with both. Então, não é somente para quando você está querendo falar mais alto, mas também para quando você está querendo falar mais tempo. Esse tipo de exercício vai ajudar a gente a sustentar mais tempo. Exatamente. Esse é o raciocínio. Wonderful. Some other questions that they had, and we have just a short time left. We just have about 9 minutes left. What kind of food or drinks are harmful to the voice, or what kind of food and drinks is helpful to the voice? And then could you also show us just a few more exercises we can do to strengthen that?
Bem, nós já temos só 9 minutos, então eu gostaria que você falasse nesses 9 minutos sobre comidas e bebidas que são benéficas ou que são ruins para a voz. E também, se você puder passar mais exercícios de fortalecimento da voz, seria ótimo. Ok, em relação à comida, o que se deve evitar são comidas que têm um alto poder inflamatório, como, por exemplo, os laticínios derivados do leite. Well, in terms of food, we need to avoid foods with high index of inflammation, like, for example, dairy products. Alimentos também com muito condimento ou muito apimentados também devem ser evitados. Very spicy food or very condimented foods should be avoided. Especialmente se o profissional da voz ele tem refluxo. And especially if the professional who is using its voice has acid reflux. Então, alguns alimentos podem potencializar. Então, você precisa ficar de olho, né, no seu corpo, se quando você come um determinado alimento, ele te dá azia ou algum tipo de mal-estar. So some foods can enhance that. So you should keep an eye on the types of food that you eat and provoke some heartburning and overall illness. So you should avoid those. Exatamente, alguns alimentos, inclusive, que podem deflagrar pigarro, né? Alimentos muito gordurosos, muito picantes, ou então com um alto poder inflamatório, como os laticínios. Exactly, and food especially that can create a frog on your throat, that have high index of inflammation and can cause irritation, like spicy foods and also the dairy products. So what's good to geral, drink? E, então, o que que a gente deve beber? Água. Water. Água é sempre uma boa escolha, porque quando a gente fala por um longo período, ou então por um esforço muito grande, um curto período, mas um esforço muito grande. Water is always a good choice, because when we talk for a long time, or we talk even for a short time, but with a lot of effort. Você pode ressecar a garganta, porque a gente faz a respiração pela boca e também pelo nariz, quando a gente está falando, mas muito pela boca. You can dry your mouth, because we are using, especially when we speak, the nose and the mouth at the same time to breathe. E a ingestão de água, ela precisa ser aos poucos durante todo o dia. And the ingestion of water should be little by little throughout the day. E é muito importante esse tipo de hidratação durante o dia, porque a gente tende a pensar que a gente só precisa beber água quando está falando. And it's very important to hydrate throughout the day, because sometimes we tend to think that we only need water when we are speaking. E aí você pode fazer uma conta de quanto você deve beber de água, fazer a ingestão de água no dia. Você pega o seu peso corporal, multiplica por 35 ml e você vai dar os ml que você precisa tomar durante o dia. And we have a count for that. You have to pick up your weight in quilos. Seria o peso em quilos? Em quilos, Okay, your weight in kilograms multiplied by 35 ml, and then you will have the amount of water that you have to drink throughout the day. Oh, beautiful. Por exemplo, se você pesa 72 quilos, multiplica por 35, vai dar 2.520 ml de água, ou seja, 2 litros
é 520. So, for example, if you weigh 72 kilograms, you multiply that by 35, you will have 2,520. That means you will have to drink 2 liters and 520 ml. E aí, qual é a minha sugestão? Tem pessoas que têm dificuldade para beber água, então descubra, separe uma squeeze, uma garrafinha e descubra quantas garrafas você precisa beber durante o dia. And then my suggestion to you, find out the amount that you have to drink throughout the day and try to divide them in squeeze bottles so that you can know exactly how many bottles you have to drink per day. E se você não consegue beber aquela quantidade toda no dia, você pode estabelecer metas. Descubra primeiro quanto você consegue beber. Por exemplo, consigo beber 1 litro de água. Comece com 1 litro e a cada semana você vai acrescentando 200 ml até você chegar na quantidade que você precisa tomar. And some people, they have difficulties to drink water. So find the amount that you can. For example, I can only take 1 liter. And then each week you add, cada semana ou cada dia? Cada semana. Each week you add 200 ml to that 1 liter that you could drink, and then you will eventually catch up with the amount that you have to take. Ok, isso aí. Oh, thank you. We only have about 2 minutes left, so I want to thank you so very much for everything you've done. Could you leave us with one voice exercise we can do? Ok, nós temos 2 minutos. Você pode nos deixar, então, com um tipo de exercício que a gente pode fazer? Sim, um excelente exercício que vocês podem fazer, que serve como um aquecimento e também massageia a prega vocal. Você pode fazer a manipulação da laringe, né? Essa estrutura aqui, você mexe nela e você faz um vibrante de lábios, assim, ó. E aí você vai variando, vai aumentando, fazendo mais agudo, mais grave, tudo dentro da sua região de fala. Well, yes, an excellent exercise that helps to make prepare your voice to start working, for example, is to manipulate your larynx, which is this structure over here on your throat. And then you make the trembling sound with your lips. I won't copy right now, but anyway, you've all seen that. And then you start to make that with the sounds of variation of a voice in lower and higher pitches. Oh, thank you so much. We'll practice. I appreciate you being here, and thank you. We're going to get cut off in just a minute, but I appreciate it. Ok, eu apreciei muito a sua presença aqui e muito obrigada. Nós vamos ser cortados em algum momento aqui, mas muito obrigada pela sua presença. Ciao. Eu que agradeço, é uma honra. Tchau. I am the one who has to thank you. It's an honor. Oh, thank you. Have a good day. Obrigada, tenha um ótimo dia.